Exemplo 1. Então, considere a função f de xy igual a 4x à quinta, y à quarta, menos 6x quadrado y mais 3. Então, eu quero calcular agora todas as derivadas, né? Calcule todas as derivadas parciais de segunda ordem, todas as derivadas de ordem 2, tá? Para calcular as derivadas de ordem 2, a gente precisa das derivadas de ordem 1. Então, vamos lá. Quem é a derivada da f com relação a x? Com relação a x, então eu vou derivar esse polinômio. Então eu vou derivar primeiro esse aqui. Então eu vou pensar, como eu estou derivando em x, eu vou pensar o y como constante. Então aqui é constante. Então eu vou derivar x a uma constante vezes x a quinta. Então caiu 5. Então 5 já tem o 4 lá multiplicando, então dá 20 x a quarta, o y a quarta. Porque o y eu não mexo, porque ela é uma constante. Tá? Depois, menos. Derivada disso aqui em relação a x. Então o y aqui eu vou pensar como constante, então ele vai ficar parado. Eu vou derivar x quadrado. X quadrado é 2x, mas eu já tenho 6 e já tenho o y. Então 2 vezes 6, 12xy. Okay? Derivada de 3 com relação a x é 0. Tá? E a derivada da f com relação a y vai ser quanto? Então vamos lá. Derivada dessa parcela aqui com relação a y, então eu vou pensar em 4x à quinta como constante. Então, derivada de y à quarta é 4y ao cubo. Então, 4 vezes 4, 16, x à quinta, y a cubo. Menos. Agora essa parcela, vou derivar com relação a y. Então, tudo isso aqui é constante. Então, vai ser derivada de constante vezes y. Derivada de constante vezes y é a própria constante. E derivada de constante com relação a y é 0. Tá? Muito bem. Então essas são as derivadas parciais. Agora vamos achar as derivadas de segunda ordem. Então derivada segunda da função com relação a x primeiro. Essa aqui é a derivada, né, aplicada, claro, no ponto xy. É a derivada da função com relação a x da função derivada com relação a x. Tá? Então eu vou pegar essa função, que é exatamente essa aqui que eu tenho, né? Olha só, essa função aqui é essa. Então aqui é como se eu derivasse uma função g, onde g é isso aqui. Certo? Então eu vou pegar essa função e vou derivar com relação a x. Então vou derivar primeiro essa parcela. Estou derivando com relação a x, vou pensar y como constante. Então vai ficar 20, y à quarta já é constante, derivada de x à quarta, cai o 4, x ao cubo. Então 20 vezes 4, 80, x ao cubo, y à quarta. E agora a derivada dessa parcela com relação a x, então vai ficar, o y é constante, então vai ficar 12y constante vezes x. Constante vezes x, derivada é a própria constante, então menos 12y. Depois, a derivada segunda da f com relação a y. Então, isso aqui eu vou pegar e vou derivar com relação a y a derivada com relação a y. Então, eu vou derivar a função duas vezes com relação a y. Uma vez já está aqui. Agora, outra vez é só pegar essa aqui e derivar com relação a y. Então vamos lá, derivando essa parcela com relação a y, então x à quinta é uma constante. Então, derivada de y ao cubo cai o 3 e y ao quadrado. 3 vezes 16 dá 30, 3 vezes 6, 18, 48. Então dá 48 x à quinta, y ao quadrado. Ok? Depois, essa parcela aqui, derivada com relação a y, essa parcela não depende de y. Então, a derivada é 0. Próximo, agora as derivadas mistas. Então, derivada segunda da f com relação a x, y. Então, primeiro eu vou derivar com relação a y, depois com relação a x. Então, a primeira com relação a y é essa aqui. E eu vou pegar ela e derivar com relação a x. Então, vai ser derivada com relação a x da derivada com relação a y.
Então quanto que vai dar? Então eu vou pegar a derivada com relação a y, que é essa aqui, e vou derivar com relação a x. Derivada dessa parte com relação a x, eu vou pensar y como constante. Então derivada de x à quinta, cai o 5, fica x à quarta. 5 vezes 16, 5 vezes 1, 5, aqui vai dar 50, 6 vezes 5, 30. Então 80 x a quarta, né? Porque eu derivei com relação a x, y ao cubo. O y é constante. E agora a derivada dessa parcela aqui com relação a x. Então, derivada com relação a x, cai o 2 menos 12x. Ok? E depois, a derivada mistas, segunda da f, com relação a y e x. Então, primeiro eu derivo com relação a x e depois com relação a y. Então, como vai ficar? Então, vai ficar a derivada com relação a y da derivada com relação a x. Então, vamos lá. Derivei com relação a x a primeira vez, obtive essa. Agora eu vou derivar essa aqui com relação a y. Então, derivando a primeira parcela aqui com relação a y, o x é constante. Então, 4 vai cair para fora aqui, vai ficar 2 vezes 4, 8, 80, x à quarta, y ao cubo. E caiu 4 menos lá. Agora, a derivada dessa parcela aqui com relação a y. Então, vai ficar 12x. Ok? Muito bem, então essas são as derivadas de ordem 2, né? As derivadas de segunda ordem da função. Observem, pessoal, que essas duas aqui deu igual, né? Então, será que sempre vale essa afirmação? Será que sempre a derivada com relação a y depois com relação a x é a mesma coisa que derivar primeiro com relação a x depois com relação a y? Tá? É uma pergunta natural de se fazer que a gente vai responder logo em seguida.